Espera aí que o professor Alexandre soltou para gravar. Deixa eu dar uma boa noite novamente. Boa noite aos queridos alunos que estão aqui conosco e aos alunos que não estão conosco, mas que vão assistir a essa aula no momento futuro, já que ela está gravada. Voltando aqui ao assunto, na aula passada, nós fizemos uma abordagem de um cunho mais filosófico, eu não diria nem filosófico, eu diria sociológico. E a gente observou o sistema econômico do capitalismo e fizemos uma crítica ao sistema econômico, e aí nada mais justo do que a gente usar o principal crítico do sistema capitalista, que é o Karl Marx, né? E eu trouxe alguns fundamentos da teoria marxista para vocês. Deixa eu avançar aqui, porque a gente já faz aqui o relembrando da aula passada. Então, nós falamos um pouquinho de socialismo, né? Um sistema que já não está em vigor há muito tempo, tirando alguns... É raro, você tem algum lugar da China, mas o sistema capitalista é o sistema principal, sobretudo o sistema que vigora no Ocidente. Falamos um pouquinho do pensamento clássico e a gente entrou no marxismo, tentando trazer uma visão sociológica da economia. Como assim uma visão sociológica da economia? A economia, a gente já chegou nesse consenso, que é a interação das pessoas no cenário econômico, ou seja, tudo na economia circula em torno de bens e serviços. Quem adquire bens e serviços são pessoas. Então, entender o comportamento da sociedade nos ajuda a construir e a entender a forma como a economia se desenvolve. Como o sistema capitalista é o principal sistema, o sistema que é adotado, o sistema que vigora e é aquele em que nós estamos inseridos, eu tentei trazer não uma visão positiva do capitalismo, mas tentar trazer uma visão crítica do capitalismo para que a gente possa ter também um pensamento em relação ao modelo que a gente está. Tem as vantagens, essas a gente conhece, mas também tem as críticas que foi o que a gente falou na aula passada, sobretudo usando o Karl Marx. Depois a gente entrou em Schumpeter, aí a gente entrou em teoria econômica mesmo. Schumpeter era economista, ele não era sociólogo, ele era economista de formação, um sujeito que desenvolveu toda a sua obra e vida dedicada à economia. Depois a gente foi para modelos econômicos, entrando na parte prática do nosso curso. E a gente fechou a aula lá falando de capacidade de investimento, diferença entre investimento público, investimento privado, investimento misto, e a gente fechou a nossa aula de ontem dessa forma. Para a nossa aula de hoje, pessoal, peraí, eu vou pedir só um minutinho para vocês, para eu liberar a gravação lá na turma de RH. Porque aí a gente deixa o material deles gravado também. Voltamos aqui para a nossa aula. E cá estamos nós. Aula de número 3. Hoje nós vamos falar sobre famílias e empresas e como esse grupo de famílias e empresas influenciam o mercado. Lembrando que a gente ainda está dentro de uma base teórica e levando em consideração um pedido lá da Cibele na aula passada, a empolgação do Gabriel, da moçada, quando a gente entrou nesse pensamento mais sociológico, eu pensei, por que não introduzir a nossa aula de hoje com mais um pouquinho de sociologia do ponto de vista da crítica econômica? Aí eu trouxe para a gente fechar essa base teórica, e aí a partir da próxima aula a gente não vai mais fazer discussões dessa natureza. A gente vai começar a fazer discussões puramente econômicas. Mas hoje eu vou passar com vocês pelo pensamento do Weber. Opa, peraí que tem alguém pedindo para entrar aqui. Aqui. Pronto.
Hoje a gente vai passar pelo Max Weber, que é um pensador, um sociólogo, considerado um dos pais fundadores da sociologia, e nós vamos passar também pelo Emile Durkheim. Espera aí, gente, só mais um pouquinho aqui, parece que tem mais um aluno lá também. Todo mundo liberado. Pronto, desculpem. Vocês sabem, né? A gente se organiza aqui para cuidar das salas, né? O professor Alexandre cuida da sala do curso de administração e eu cuido da sala do curso de RH. Na quarta-feira, especificamente, é um dia que eu estou cuidando de uma sala lá e estou dando aula nessa sala aqui. Então, às vezes, o aluno pede para entrar e eu tenho que fazer uma interrupção aqui para liberar a entrada de algum aluno lá. E aí a gente dá essa travadinha, mas é só nos primeiros minutos da aula, depois o nosso fluxo segue normal. Bom, deixa eu fazer um comentário com vocês sobre o programa da aula de hoje. Existe no pensamento da sociologia uma coisa que a gente chama de os 3 porquinhos da sociologia. Quem são os 3 porquinhos da sociologia? São os pais fundadores do pensamento sociológico da forma como a gente conhece hoje. Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Esses 3 sociólogos são considerados os principais sociólogos. A sociologia, ela deriva do pensamento desses 3 autores que são considerados pais fundadores da sociologia, sobretudo da sociologia moderna. Tudo que tem hoje em questões de estudos sociológicos parte desses três pensadores. Na aula passada, nós falamos, durante um bom tempo da aula, sobre o Karl Marx. O Karl Marx era um sujeito extremamente revoltado e contra o modelo capitalista. Ele defendia, essencialmente, o quê? A luta de classes. Ele falava que no mundo tudo é uma luta de classes em que você tem, do lado, a burguesia e do outro lado você tem o proletariado. E ele estava do lado do proletariado e estimulava uma revolução, ele estimulava quase que uma rebelião por conta do time do proletariado. Ele falava, vocês são em maior quantidade, vocês precisam dominar tudo. Então ele era um cara meio bélico, meio revoltado. Vocês lembram da aparência dele? Ele não fazia barba, ele era um cara meio largado. E o Karl Marx teve uma influência fundamental para o pensamento crítico e nós temos marcas do marxismo até hoje na sociedade, como, por exemplo, a sindicalização, é um legado do Karl Marx. Você tem lá o direito de greve, quando você fala, o metrô está em greve, o ônibus está em greve. O Karl Marx foi um dos primeiros sujeitos que falou sobre essa questão. Então, nós fizemos um paralelo da trajetória do Marx, em alguns momentos da sua vida, um momento inicial em que ele era muito revoltado, um jovem garoto revoltado, e um momento que ele estava mais amadurecido, a gente trouxe um pouco do seu pensamento, criticando o modelo capitalista. Hoje, nós vamos falar de 2 sujeitos que também tiveram uma contribuição extremamente importante, tão importante quanto a do Marx, que é o Max Weber. Nós vamos entender quem foi ele daqui a pouco, e o Emile Durkheim, que é um sujeito, assim, particularmente, é o meu preferido dos 3. Na verdade, eu fico dividido entre o Weber e o Durkheim, mas o Durkheim ele teve uma sacada interessante. Ele não era somente um sociólogo, ele era uma pessoa extremamente apegada à estatística. Ele gostava de números. E ele desenvolveu um estudo chamado O Suicídio, e nesse estudo ele começa a apontar algumas coisas que refletem diretamente no modelo econômico, e a gente vai passar por isso hoje. Depois que a gente fizer essa primeira parte da aula, em que a gente forrar o pano com esse pensamento sociológico, com essa crítica ao modelo ao sistema econômico vigente, a partir da leitura desses pensadores,
Aí a gente vai passar pelas famílias, entendendo a família como um agente econômico no mercado, e as empresas também como agentes econômicos no mercado. Então, a família é um núcleo, nós vamos entender até uma definição de família, o que é uma família e como a família contribui ativamente na economia, e o papel das empresas. E aí a gente fecha a nossa aulinha de hoje apresentando um fluxograma desse modelo econômico de interação de família e empresa. Claro que hoje, se você for olhar para o modelo econômico, ele é um pouco mais complexo do que isso. Mas a complexidade nada mais é do que a junção desses fatores que são simples. Então, entendendo esse fluxograma de famílias e empresas, você consegue entender qualquer fluxograma econômico, porque a única diferença é que vai aumentar o número de players, certo? Para a nossa base cultural, né, eu sempre trago aqui para a nossa aula uma frase de algum pensador, que a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário no assunto. A frase do dia é: a economia não trata de coisas ou de objetos materiais, tangíveis. Trata de homens. Aqui, claro, no sentido de humanidade. De suas apreciações e das ações que daí derivam. Ludwig von Mises. Então, esse é o pensamento do dia para hoje, né? A economia não está girando em torno das coisas. Ela gira em torno das aspirações do ser humano, da humanidade no geral. Professor Francisco, quer falar alguma coisa com a gente? Não, fiquei emocionado com a sua fala, com essas frases que você traz fazem todo sentido, e eu queria dizer que eu estou muito, muito emocionado de ver a turma cheia, saudades da Ruth, há dias que eu não via ela, e o Vinícius, eu não estava presente em todas as aulas, mas a Ingrid e a Claudiana. Cláudia, queria dizer que nós estamos muito, muito felizes de terem vocês aqui conosco, viu? A gente sente saudades de vocês, porque a gente se prepara para encontrá-los, tá? E se a gente às vezes fica perguntando, cobrando, por favor, entendam isso como sendo um carinho, uma atenção nossa, para que vocês tenham um bom desempenho, tá bom? E mais ainda com uma aula maravilhosa dessa, motivadora, inspiradora do professor Daniel. Então, tenha uma linda aula. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor Francisco, pela mensagem. Eu tenho certeza que os alunos ficam bastante felizes com essa cobrança, porque não é uma cobrança chata, é uma cobrança de amor, né? Quando a gente pega no pé, é porque a gente gosta. E eu gostaria de, em defesa dos meus alunos, dizer que na semana passada, né, na aula de economia, a sala estava cheia, completa, e hoje nós temos a sala completa novamente. Muito feliz. Manda lá. Obrigado. Bom, pessoal, esse é o nosso famoso quartou, né? Aquele dia que a gente não sabe muito bem qual que é o clima, né? Quarta-feira a gente não sabe se a gente ainda está com preguiça do meio da semana, se a gente já está com o pé no final de semana. É aquela coisa, estamos no meio. E se a gente está no meio, não sobra muita coisa para nós se não pisar no acelerador e avançar aqui na construção do nosso saber. Essa aula, gente, nós vamos falar agora na primeira parte da aula sobre clima pesado. O Corinthians está na zona de... eu te confesso que eu sou São Paulino. Então o clima está pesado para mim já tem uns 8 anos que o São Paulo não ganha um título. Digamos que estou acostumado. Hoje tem Copa do Brasil, hein? Ah, legal, bom saber. Aqui, gente, talvez a gente vai ter interrupção aqui em alguns momentos por causa desses fogos. Eu disse para vocês, né? A cidadezinha pequenininha está passando aqueles comícios, né? Campanha de vereador, prefeito. Mas a gente vai driblando isso. O que a gente faz, né? Se os fogos entrar no momento em que eu falar alguma frase marcante, alguma coisa interessante, a gente finge que ele foi propositalmente para chamar a atenção da aula. Se ele estiver no meio da frase, eu paro, espero ele acabar, a gente volta e assim
a gente vai levando a vida. Mas, no geral, eu acho que os fogos têm ajudado a gente, né? Porque sempre que a gente fala alguma coisa impactante, na sequência vem um barulho, vem alguma coisa. Eu não sei, não. Acho que, nesse sentido, a gente vai ter sorte. Sobre essa primeira parte da aula, que nós vamos falar de alguns pensadores, dois, só que aí eu fiz uma malandragenzinha aqui, para trazer um pouquinho mais de base filosófica para vocês. Eu usei as influências do pensamento weberiano, que é esse sujeito que está na tela, que vocês estão vendo, e aí, a partir das influências de Weber, eu vou conseguir falar com vocês de mais 4 escolas de pensamento, e aí vocês já ganham toda uma base de suporte teórico para discutir não só a economia, mas discutir também a sociologia. Então, eu acho que isso vai ser bastante válido para nós. Eu não me lembro qual de vocês tem um pai que é teólogo. É o Vini? É você, Vini, que seu pai é teólogo? E na aula passada a gente estava abordando aqui algumas questões, aspectos da religião. Você teve uma contribuição bastante importante. A Ruth também falou lá com a gente da questão da reforma protestante. Quando a gente passou por aquele momento na aula passada, eu achei que vocês se empolgaram por ser um assunto que vocês dominam um pouco mais. Então, hoje, pensando nisso também, eu trouxe alguns aspectos da influência da religião no pensamento econômico, e aí eu acho que vocês vão ter uma contribuição interessante. Bom, para a gente não perder tempo, até porque a gente tem muito conteúdo, vamos começar. Bora. O Weber, o Weber, ele tem aqui uma série de obras, um sujeito extremamente culto, escreveu muitos livros, mas a obra em questão que eu estou me baseando para essa aula se chama Economia e Sociedade. É um tratado de sociologia geral, e esse tratado tem por objetivo tornar compreensível as diferentes formas de economia. Aí ele fala também de direito e fala de dominação e religião. E ele coloca tudo isso dentro de um sistema conceitual, ou seja, o Weber ele consegue criar uma fórmula em que ele aplica a religião, a economia, o direito e a dominação. Quando a gente fala de dominação, a gente está falando de poder, de uso da força, manutenção da força. Ele consegue colocar tudo isso dentro de um monobloco, que é o sistema que nós vamos estudar. Quem foi o Weber, né? O nome dele completo está aqui, ó, Karl M. Maximilian Weber. Ele nasceu em 1864, morreu em 1920. Se a gente for olhar, né, é recente, né, quase um contemporâneo. E quem ele foi? Ele foi um sociólogo e um jurista. Nasceu na Alemanha, sociólogo, jurista, economista, e nasceu na Alemanha, numa família de posses, era um sujeito rico. Quem era o chefe dessa família era o pai dele, na verdade, o avô, que passou o legado para o pai, ambos advogados. E o Weber foi educado com muita rigidez. A família era protestante e ele, desde molequinho, desenvolveu gosto pelo estudo. Então, vocês vão perceber que o primeiro trabalho do Weber, ele tinha, acho que 17 anos, quando ele publicou o primeiro artigo relevante, que foi a construção da sua carreira como um sociólogo e um escritor. A obra principal dele, aquela que se você digitar no Google Weber, é a que você vai achar nas livrarias, aquela que, via de regra, todo mundo lê, né? Todo mundo que vai ler Weber acaba caindo nessa obra, é a mais famosa, se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ou seja, ele está analisando o modelo econômico e usando bases da religião protestante para fazer a construção sociológica do pensamento dele. E aí ele faz uma série de críticas. Esse é o Weber, um sujeito totalmente diferente na aparência do Marx, né?
Aqui ele é mais como que a gente diria, um sujeito mais engomadinho. Ele já tem aqui uma barba bem feita, o cabelo dele está arrumado. É assim que ele era caracterizado, diferente do Marx, né? Que era aquele sujeito mais barrigudão, barba cheia, revoltado. Aqui a gente vai entrar num pensamento um pouco mais sofisticado do ponto de vista da erudição, certo? Ele não é mais inteligente que Marx, ele é mais erudito, ele tinha uma bagagem cultural melhor, sobretudo por conta da família que ele veio. Bom, o Weber ele vai tratar nesse tratado dele de economia e sociedade, ele vai falar de uma coisa chamada de ações sociais. E depois de falar das ações sociais, ele vai falar da teoria da dominação. Então, são esses dois assuntos que eu vou tratar com vocês, são as ações sociais. Ele vai dizer que tudo na sociedade é uma ação, e ele chama as pessoas inseridas na sociedade de atores. Então, ele vai dizer que nós somos atores sociais. E se nós somos atores, a gente vai ter uma determinada prática. Cada ação nossa é uma encenação dentro do cenário sociológico, político e econômico. Só que o Weber ele diz assim, as pessoas acabam tendo comportamentos semelhantes, e aí ele classifica esses comportamentos, e no final do dia ele diz assim, olha, independentemente do que você faça, você está fazendo uma dessas 4 ações. Então, ele divide a sociedade inteira em 4 blocos. E é claro que não é porque eu estou inserido em um bloco que eu nunca vou estar no outro, muito pelo contrário. Nós estamos o tempo todo transitando entre os blocos, porém, sempre limitado a 4 blocos de ação, de ações, que são esses que a gente vai tratar agora. Primeiro, ele vai dizer o seguinte, a ação social racional com relação a fins. Toda ação é social, porque é uma ação no campo da sociologia, uma ação na sociedade. E ele vai dizer o seguinte, a ação racional é um tipo de ação pensada e calculada para atingir uma finalidade. Então, em algum momento da sua vida, você vai fazer alguma coisa pensando no fim. Isso é um pensamento, a palavra técnica para ele é um pensamento teleológico. Por que teleológico? Teles, em grego, é fim, e logia é o estudo, né? Você pensa já no fim. Não no fim de quando a coisa acaba. O fim de quando acaba é chamado em grego, de escato. Então, o estudo do fim, acabou tudo, é a escatologia. Aqui nós estamos falando da teleologia, é o fim como finalidade. É um meio para atingir um determinado objetivo. Aí aqui eu trouxe um exemplo simples. Casar-se para constituir uma família. Lembrando, gente, que a gente está no ano de 1900, mais ou menos, 1880, 1890, a gente ainda está dentro de um pensamento tradicional e não é o pensamento como a gente tem hoje. Então, esse exemplo é um exemplo que está no Tratado do Weber, faz todo sentido com a sociedade da época. Casar-se para constituir uma família, a ação social aqui é o matrimônio. E a finalidade dessa ação é a constituição da família. Então, era mais ou menos assim, um homem pensando numa sociedade, sobretudo machista, em um dado momento, ele precisaria ter uma família, porque tendo uma família, ele era considerado um sujeito mais respeitável, sabe? Tipo assim, poxa, como você não tem uma família? Qual o seu problema? Então, se ele tivesse uma família, ele teria um pouco mais de respeito na sociedade. E para ter uma família, ele precisava se casar. Você não se casa se você não tiver uma família. E aí, o Weber ele vai dizer assim, essa é uma ação racional. Se eu quero constituir uma família, eu me caso. O casamento é o meio, a família é o fim. Por quê? Olha, pode parecer besta esse pensamento, mas seria assim, se eu quero ter uma família, eu podia simplesmente me juntar com uma mulher e morar numa mesma casa
e tá tudo certo. Acabou. Não. Eu preciso do matrimônio, porque o matrimônio é o que valida a constituição da família. Então, essa é uma ação social. A gente começa aqui a instituição do casamento. Certo? Uma próxima ação social que nós vamos entender aqui é a ação racional com relação aos valores. É um tipo de ação social pensada e calculada para atingir algum tipo de valor moral, ou visando como fundo a moralidade. Aqui já não tem a ver com a racionalidade finalística, mas tem a ver com a moral. Por exemplo, fazer o que a moral considera certo, como não roubar. Aqui, o exemplo mais tosco que a gente poderia trazer é aquele exemplo de quando você vai à padaria, você dá lá o dinheiro para pagar o que você comprou e a moça do caixa, ou o rapaz do caixa, acaba te entregando um troco a mais, ou seja, te dá um troco errado. Você dá uma nota de 50 e ela te dá, sei lá, 55 de troco, quando ela deveria dar 45. E aí você pega aquele valor a mais e devolve para ela. Por que você devolveu para ela aquele valor? Porque aquilo é moralmente correto. Você não acha certo lucrar em cima do prejuízo de uma outra pessoa. Isso seria, dentro dos seus princípios, uma coisa errada. Dado isso, você devolve aquele troco. Isso o Weber vai dizer que é uma ação moral. Avançando, ele vai falar sobre a ação social tradicional, que não é a racional nem a calculada. Ela consiste numa forma de agir de acordo com a tradição, respeitando o que a sociedade considera como o que deve ser feito. Aqui é a palavra que a gente usaria para definir essa ação tradicional, é a palavra dogma. Casar-se porque a sociedade impõe o casamento como uma tradição que deve ser seguida. Então, assim, não era bom para uma moça sair da casa dos pais sem que ela tivesse casada. Então, ela não pode simplesmente ir morar com alguém. Ela tem que casar, de papel passado, como era o ditado popular. Então, casamento aqui não é porque você quer constituir uma família e também não é uma ação, por exemplo, porque o casamento é correto, não é uma ação moral. Aqui é simplesmente um dogma. Poxa, meu avô casou, meu pai casou, eu vou lá e me caso. Vocês devem ter alguma coisa, algum traço na família de vocês. Vocês falam assim, poxa, isso vem dos nossos antepassados. Meu pai aprendeu com meu avô, que aprendeu com meu bisavô, eu aprendi com meu pai, e provavelmente vou ensinar isso para o meu filho. Certo? Opa. Voltando aqui. Essa é a ação denominada para nós de ação tradicional, é o dogma. Gente, isso tudo vai se encaixar quando a gente entrar em dominação, tá? O que é importante é vocês entenderem o porquê de cada fala, o porquê de cada modo de agir. E, por fim, ele vai falar aqui da ação social afetiva. A ação social afetiva, ele vai dizer, o Weber, olha, essa definitivamente não é racional. Essa está totalmente fora do campo da racionalidade. Ela segue os afetos, ela segue as paixões, os sentimentos e as afecções. É o tipo de ação motivada por sentimento, como amor, paixão e medo. Bom, quando você faz alguma coisa movido pela paixão, quando você faz alguma coisa movido pelo medo, via de regra, isso é gerado uma consequência que você não consegue mensurar, ou seja, você tem uma ação e às vezes você não consegue mensurar a consequência dessa ação. Que a gente chama de ação de impulso, né? Você fala assim, poxa, eu fiz isso porque eu estava de cabeça quente. Quem aqui já passou por uma situação dessa, de numa ocasião X,
falar uma besteira e depois se arrepender e falar, poxa, falei aquilo no calor, numa emoção não controlada. E aí, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é uma compra que você faz para reprimir um determinado impulso, uma determinada ansiedade. Eu mesmo vou falar para vocês, eu sou craque disso. Se eu estou muito ansioso, se eu estou com alguma... Ansiedade é a palavra, né? Se eu estou ansioso com alguma coisa, eu tenho uma necessidade de gastar. E aí eu preciso comprar alguma coisa. Às vezes eu compro alguma coisa que eu não preciso, mas para baixar um pouco aquela ansiedade. Não é certo, mas acontece. E acredito que vocês, em algum momento, já fizeram isso, né? Já compraram alguma coisa de que vocês não precisam simplesmente para baixar a ansiedade. A Ruth colocou aí que ela compra comida. Ruth, eu moro no Tatuapé e do lado da minha casa, do prédio que eu moro, tem um mercado Sonda, que é um mercado que funciona 24 horas. Dá para ir a pé, na ruazinha do lado de casa, ali na Apucarana. E às vezes acontece, já aconteceu algumas vezes, de, por exemplo, 2 horas da manhã, eu tá ansioso com alguma coisa, e o Sonda tem ali uma coisa que eu acho que devia, inclusive deixo aqui registrado, devia acabar com aquele negócio dentro do Sonda, que é como se fosse uma confeitaria que fica no meio do mercado, uma ilhazinha cheia de doce, de coisas maravilhosas que não deveriam existir. E se me dá uma ansiedade 2 horas da manhã, 2 horas da manhã eu vou lá no Sonda comprar uma bomba de chocolate, uma tortinha de morango. Aí depois você reflete, precisava? Não precisava, mas fiz para controlar algum determinado impulso, alguma determinada ansiedade. Bom, qual que é a ideia aqui do Weber quando ele fala disso? Ele vai falar assim, não importa quem você seja, você é um player, ele não vai falar player, tá, gente? Você é um ator social, ele chama de ator, os atores sociais. Você é um ator na sociedade, e independentemente de quem você seja, você sempre vai agir dentro de um desses quadrantes. Ou você vai agir uma ação racional para atingir um fim, ou uma ação racional para atingir um valor, ou uma ação tradicional, ou uma ação afetiva. Nunca você vai fazer nada fora desses parâmetros. E o Weber, quando ele monta esse modelo de comportamento humano, na verdade, ele desenvolveu aqui um material fantástico que ele pega e entrega na mão das pessoas que trabalham com comércio, né? Vamos até colocar o pezinho na nossa aula de marketing, né? Ele entrega de mão beijada o padrão do comportamento humano. E aí ele diz assim, olha, por exemplo, se você vende alguma coisa que às vezes requer do sujeito um impulso para realizar aquela compra, você tem que tentar mexer com algum sentimento, como amor, paixão ou medo. Por exemplo, um exemplo, tá, gente? Quando você compra um celular, e aí o vendedor na loja olha para você e diz assim, olha, você comprou o celular, muito bacana, mas não seria interessante você fazer o seguro? Aí você, não quero fazer o seguro, porque o seguro custa, sei lá, 500, 700 reais. Aí ele fala assim, então, mas você sabia que a taxa de roubos de celulares aumentou bastante? E que se você fizer o seguro... Ele começa a argumentar de tal maneira que você acaba fechando aquela compra, aquela contratação daquele seguro, no impulso. E qual foi o argumento que ele usou para você efetivar aquela compra? O medo. Foi o medo. Ele tentou mexer com um sentimento seu para fazer você ter um gasto. Quando você está na praia, por exemplo, com o seu namorado, com a sua namorada, e passa lá um sujeito vendendo, por exemplo, uma obra de arte, uma florzinha que eles fazem ali numa fibra de folha, enfim.
Qual é o sentimento que ele tenta... Você não compraria aquilo naturalmente. Por que você compra? Por conta da paixão, por conta do amor. Ou seja, o sentimento de afeto acaba te levando a uma compra de um chocolate, de um ursinho, de alguma coisa. O Weber, ele está gerando aqui um padrão de comportamento que depois vai ser estudado na crise de 29, quando a gente tem a primeira crise, a grande crise econômica, que ficou conhecido como a Grande Depressão, que foi a primeira vez que rui lá a bolsa, né, dos Estados Unidos. Você tem aqui um padrão de comportamento. Por que estoura, né? Depois, em 2008, quando você tem a bolha, né, do mercado imobiliário, por que estoura? O Weber, ele vai te dar o padrão de comportamento humano, e a partir desse padrão você vai dizer assim, poxa, se eu sei o porquê eu entrei na crise, eu sei o que eu preciso fazer para sair dela. E não só isso, eu sei quando vai vir a próxima crise, porque eu já sei que em um determinado momento as pessoas vão agir dessa forma. Agindo dessa forma, é possível que elas consumam mais do que elas têm condições de pagar. E aí você tem, por exemplo, uma crise no setor financeiro a partir de um padrão social de comportamento. Isso pode parecer uma coisa distante, mas é fenomenal. Por que você acha, por exemplo, que o banco ele te dá R$ 1.000 de limite no seu cartão de crédito e para sua amiga ele dá 2.000, 3.000, para o outro ele dá só R$ 500? O que leva, por exemplo, a Ruth e a Cibele, vamos usar as duas como exemplo, que são duas mulheres, idade próxima, mais ou menos mesmo padrão social. Por que a Ruth tem um cartão de crédito de 5.000 de limite e a Cibele tem um cartão de crédito só de 1.000 de limite? Um exemplo que fosse assim. Qual é o critério que o banco utiliza para fazer uma liberação de crédito diferente para cada uma delas? Bom, ele faz uma análise do comportamento a partir de alguns indicadores e aí, com base nessa análise, ele consegue fazer uma previsão comportamental de adimplência. Ou seja, eu sei, por exemplo, que a Ruth vai me pagar e sei que a Cibele não vai me pagar, porque a Cibele tem uma tendência a ter uma ação social afetiva. Então, a probabilidade dela se envolver num problema econômico em que ela não consiga sair, não é que ela é mau caráter, ela não vai pagar porque ela é má pagadora, mas como ela tem uma maior tendência de entrar nesse padrão de comportamento social, a possibilidade dela ter um problema financeiro é maior do que a Ruth, por exemplo, que tem um padrão aqui de racionalidade com determinado fim. Ou um padrão tradicional. O padrão tradicional foi muito utilizado. Aquelas famílias que falavam assim, poxa, você tem que me dar crédito. Você conhece meu pai, você conhecia meu avô. Eu vou dizer para vocês, eu faço muito isso. Eu tenho 25 anos, uso óculos desde os 4 anos de idade, então faz 21 anos que eu uso óculos. E faz 21 anos que eu compro óculos e mando fazer meus óculos no mesmo lugar, que é uma ótica de bairro, lá do bairro em que eu nasci e cresci. E assim, o Toninho lá, que é o dono da ótica, ele atendia a minha mãe, ele atendia a minha irmã e ele passou a me atender. Então, há uma confiança com base numa ação tradicional. É quase que um dogma. Ele vai falar, poxa, a mãe do Daniel sempre comprou, sempre pagou. A irmã, que é mais velha, sempre comprou, sempre pagou. O Daniel sempre comprou, sempre pagou. Então, se algum dia eu mandar meu filho lá, provavelmente, pela questão do dogma, ele daria crédito para o meu filho, levando em consideração a tradição familiar. Então, isso também foi utilizado durante muito tempo, né? No tempo da palavra, no tempo do aperto de mão para firmar negócios, a tradição da família, né? Poxa, o sujeito falava assim, eu sou da família tal. Ah, não, então vamos dar crédito para ele, porque ele é de uma boa família. Então, gente,
O Weber, ele observa o comportamento das pessoas e, a partir da análise do comportamento das pessoas no cenário social, ele classifica os atores dentro de 4 possibilidades de comportamento. E aí ele entrega isso de mão beijada para o mercado, e aí você tem, de um lado, as empresas que têm o interesse de vender, fazendo as suas propagandas em cima desses padrões de comportamento, e do outro lado você tem as instituições financeiras analisando qual é o grupo que você melhor se relaciona para definir o seu padrão de crédito. Aí o Weber vai dizer assim, legal, bacana, só que assim, na sociedade precisa ter controle, porque se não tiver controle, as pessoas vão fazer o que elas bem entenderem, o que elas bem quiserem. E aí ele fala assim, como que a sociedade ela fica equilibrada? Aí ele vai falar, o equilíbrio social se dá por meio da dominação. E a dominação ocorre em 3 níveis, que é a dominação legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. Vejamos, então, como funciona esse modelo de dominação. O Weber ele vai dizer assim, olha, toda a ação ela vai requerer uma legitimidade. Então, assim, por que você fez isso? Ah, você fez isso porque isso é legítimo. Isso é legítimo por quê? Porque alguma influência externa está fazendo com que você siga esse caminho. Vejamos, então, ele vai dizer, a primeira delas é a dominação legal. Ele fala assim, essa é a mais evidente. Ocorre por meio das leis. É o poder exercido por aqueles que a lei permitiu exercê-los, como os representantes do legislativo, do judiciário, que é o nosso caso, né? A república. Alguém sabe o significado da palavra república? República é a coisa que pertence ao povo. Em latim, res é coisa. Quando eu falo assim, res, em latim, eu estou dizendo coisa. E públicos é aquilo que é de todo mundo. Então, a república é a coisa pública, é a coisa do povo. Esse é o modelo que a gente está inserido hoje. Se fosse uma monarquia, a coisa seria do rei. Como nós estamos numa república, a coisa é toda nossa. E o Weber vai dizer assim, olha, existe uma lei, ele não vai dizer essa lei, tá? Essa lei veio muito tempo depois, mas é como se ele estivesse conversando com a gente hoje, algo mais ou menos assim. Existe uma lei que diz que se a Ruth não pagar o cartão de crédito dela, o banco, primeiro, ele vai cortar o crédito, depois ele vai processar a Ruth, e no momento em que ele processar a Ruth, ele vai penhorar algum bem da Ruth, por exemplo, o carro que ela tem, para quitar, para sanar aquela dívida que ela fez com o cartão de crédito. Então, no final do dia, o banco está dizendo assim, Ruth, olha, é melhor você me pagar, porque se você não me pagar, eu vou pegar alguma coisa sua. E eu estou amparado pela lei. Aí a Ruth olha para essa lei e fala assim, poxa, vou pagar o banco. Por quê? Porque senão seria muito fácil, né? A Ruth vai lá no banco, pega 50 mil emprestado, pegou os 50 mil e fala, eu não vou devolver, por que eu devolveria? Vou ficar com o dinheiro. Por que a Ruth não fica com o dinheiro? Porque no primeiro momento ela pode sofrer ali uma dominação legal. Ela sabe que se ela não devolver, ela vai ter um problema de ordem jurídica. E aí o Weber vai olhar e vai falar assim, poxa, interessantíssimo, porque o sistema poderia quebrar. Imagina o banco empresta o dinheiro, você não paga o banco e o banco não pode fazer nada. Você acabou de ruir o modelo econômico. Você vai no mercado, e não no mercado pensando no Extra, no Carrefour, não esse mercado, o mercado no sentido cenário econômico. Você vai no mercado, realiza uma determinada compra. Num dado momento, você resolve não pagar aquela compra. Você tem um problema de caos. Uma pessoa chega e fala assim, olha, para um fazendeiro, você pode plantar soja e usar todo o seu terreno, toda a sua propriedade para fazer a plantação de soja. E eu vou te comprar essa soja. E aí realiza ali
aquele contrato de safra, né, de plantação. Aí o sujeito vai lá, planta soja, tal. Quando ele faz a colheita, que ele está com um grão, fala, não quero mais, acho que soja não é para mim, quero milho. O que você faz com a soja? Então, assim, o Weber ele vai dizer, toda ação, dentro daquelas 4 possibilidades, tem uma natureza motivacional, que é a natureza motivacional da ação. A finalidade, a moralidade, o dogma ou o sentimento. Porém, para que a ação tenha um resultado efetivo na sociedade, é preciso que haja uma maneira de controle. Na verdade, a palavra controle social surge com o Durkheim, que é o próximo que a gente vai estudar. Mas o Weber ele vai falar da mesma coisa, que é o controle, usando a palavra dominação. Ele fala, é preciso haver uma dominação para que o sistema não entre em colapso. E aí, ele vai olhar, vai observar, ele vai falar assim, bom, a primeira coisa que faz com que as pessoas tenham um certo receio é a lei. No geral, é a lei. Por que você não vai lá e rouba o que é do outro e pega para você? Porque se você roubar é um crime, você vai preso. Então, a ideia de que existe uma lei que vai te punir, um sistema legislativo, sobretudo de punição, falando do direito criminal, faz com que você pense 2 vezes antes de desviar o curso da ação. E ele vai dizer, a lei é um instrumento de equilíbrio econômico. É um instrumento de equilíbrio social. Aí você vai me dizer assim, tudo bem, mas a lei sozinha não é capaz de garantir o equilíbrio do sistema. E o Weber vai dizer, com certeza, a lei sozinha não é capaz de garantir o equilíbrio do sistema. Por isso que existe também a dominação tradicional. O que é uma dominação tradicional? É aquela dominação que vem por tradição. Tradição aqui está no sentido de um valor moral hereditário, uma coisa que você aprende com alguém. Por exemplo, em uma sociedade patriarcal, o pai exerce o poder autoritário dentro da família e respalda-se na tradição para exercitá-lo. Ou seja, lá em casa, quem manda é o papai. Acabou. Isso é um dogma, isso é uma tradição. E você faz porque ele mandou. Então, o Weber ele olha, por exemplo, para a família como um fator de dominação. E ele fala assim, o equilíbrio do sistema também está atrelado ao comportamento das famílias e à maneira de como a educação acontece. Nesse aspecto, a religião começa a ganhar uma conotação extremamente importante, porque a família, via de regra, está inserida em um contexto religioso. Então, o Weber, quando ele escreve o livro que é o principal livro dele, a principal obra, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele está dizendo o seguinte, as famílias, a gente está falando de um contexto de uma Alemanha em 1920, mais ou menos. Em 1920, não, em 1860, 1870 a 1900 e pouquinho. Então, esse contexto, a gente está falando de uma Alemanha protestante. Uma Alemanha que está usando os princípios cristãos para a educação familiar. Então, as famílias tradicionais alemãs dessa época eram famílias que seguiam princípios protestantes. E o Weber vai dizer, bom, se a religião influencia a família e a família tem, por meio do poder patriarcal, a influência no comportamento do ser humano, que seria mais ou menos assim, a Ruth é um player, uma atora, né, uma atriz no mercado. Legal, show. Ela sofre influência da educação que ela recebeu do pai. O pai sofre a influência da educação religiosa. Então, você tem aqui mais um mecanismo de equilíbrio do sistema. E aí, por fim, o Weber vai falar, tudo bem, e se nada disso funcionar? E se a família não funcionar? E se as leis não funcionarem? Como que você tem equilíbrio do sistema capitalista? Aí ele vai falar da dominação carismática, que é aquela que deriva
do apreço puramente dito, ou seja, admiração pessoal ao dominador e ao seu carisma, ou seja, as qualidades dos seus poderes. Os tipos mais puros são com o dominador na posição de profeta, herói, guerreiro ou demagogo. O demagogo é aquele cara que fala bem, né? Que a gente acaba caindo na lábia dele pela maneira de falar. E eu trouxe 2 exemplos para vocês de pessoas que foram consideradas e são consideradas demagogas, tem muita demagogia, né, no sentido literal da palavra, e que são totalmente opostas. De um lado, vocês devem conhecer esse sujeito aqui, vulgo Jesus Cristo, e do outro lado, o Little Adolf Hitler. Esses 2 sujeitos que marcaram a história, né, e marcam a história até hoje, têm uma característica em comum. Eles foram, né, extremamente carismáticos. Ou seja, como que Jesus Cristo e Hitler conseguiram tantos seguidores e tantas pessoas que aderiram às suas ideias, sejam elas quais forem, simplesmente pela força do discurso. E aí o Weber vai dizer o seguinte: é possível que em um dado momento todo o sistema vá por água abaixo, todo o sistema entre em ruído se tiver a interferência de uma única pessoa que possua como característica natural a demagogia. E aí você já deve ter ouvido falar que Jesus Cristo mudou o rumo da história, assim como você também já ouviu falar que Adolf Hitler mudou o curso da história. Ou seja, você tem um padrão de comportamento, aliás, você tem 4 padrões de comportamento, segundo Max Weber, e você tem 2 elementos de dominação: a dominação tradicional e a dominação das leis. E aí o Weber vai dizer: cuidado, o sistema pode estar equilibrado, mas tem um terceiro fator de dominação que pode desequilibrar todo o sistema e fazer com que a história mude de curso. Esse fator pode fazer uma nação prosperar ou pode fazer uma nação afundar. É o fator da dominação carismática. E aí a gente tem como exemplo aqui o Hitler, Jesus Cristo, Fidel Castro, o Lula, enfim, Getúlio Vargas. Nós temos muitos exemplos de pessoas que, por meio do discurso, conseguiram modificar o pensamento das pessoas. Ou seja, você, ouvindo essa pessoa, você muda completamente a sua forma de agir e segue essa pessoa fielmente. É uma dominação carismática. O Weber, bom, até aqui, antes de avançar, até aqui tudo bem? Vocês estão comigo? Tá ok? Não tá ok? Estão entendendo? Tá difícil? E aí? Sim. Show de bola. O Weber sofre algumas influências. Ele foi um sujeito extremamente inteligente. Ele teve um pensamento assim, ele mudou o curso da sociologia, mas ele não mudou o curso da sociologia sozinho. E aí aqui eu vou falar para vocês de 4 pensadores, bem brevemente, mas a ideia assim, por que o Weber ele conseguiu ter uma visão tão clara do comportamento humano? Como que ele conseguiu classificar as pessoas dentro de padrões comportamentais e encaixá-las em cenários, e a partir desses cenários a gente consegue prever, por exemplo, uma crise econômica. É a partir desses cenários que a gente consegue produzir grandes riquezas. Como que o Weber fez isso? O Weber, como eu disse para vocês, desde a mais terna infância, ele comia sopa de letrinhas, ou seja, ele adorava ler. E ele começou a ler desde muito cedo. E estudou desde muito cedo. Ele era um sujeito extremamente culto. E quais foram as principais influências? Você percebe na obra do Weber, se você lê o tratado que eu selecionei lá, não é um tratado grande, eu até recomendo a leitura, que é Economia, Sociedade e Economia. E a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Você percebe ali que tem muito de Nietzsche, tem muito de Kant, tem muito de John Stuart Mill e tem muito de Alex Tocqueville. Aí eu vou aproveitar uns 5 minutinhos aqui para falar um pouquinho de cada um desses sujeitos,
para vocês entenderem a raiz do pensamento weberiano. Bom, o Nietzsche era um sujeito... Vocês já ouviram falar desses 4? Ok? Esses nomes para vocês? Nietzsche, Kant, Stuart Mill e Tocqueville? Talvez eu acho que o mais distante para vocês aqui seja o Tocqueville, né? Que talvez vocês não conheçam. Os outros 3, acredito que em algum momento da vida, se não conhecem, pelo menos já ouviram falar. O Nietzsche, gente, ele buscava compreender as interpretações... o tempo da escola, Ruth colocou lá. Ele buscava compreender as interpretações de pessoas na história e levava em consideração a perspectiva sobre a verdade científica. O Nietzsche, basicamente, qual foi a principal influência da construção do pensamento do Nietzsche para o Weber? Weber era protestante, ou seja, ele era um sujeito que cresceu na igreja. O pai do Weber era pastor e, por coincidência, o pai do Nietzsche também era pastor. Só que, num dado momento, o Nietzsche ele se revoltou, ele se afastou e ele começou a seguir um pensamento que ele dizia assim, olha, a religião é uma forma de controle social. Nietzsche vai dizer isso. E depois a gente vai aprofundar isso em Durkheim, porque o Durkheim ele evidencia isso. Ele fala, olha, religião é controle social. Mas o Nietzsche ele começa a dizer assim, o protestantismo que ele estava inserido, ele vai dizer no livro Então Assim Falava Zaratustra, ele vai dizer assim, é uma muleta. É uma coisa criada pelo ser humano para tentar suprir carências não explicadas dentro de um campo de racionalidade. E aí o Weber ele começa a olhar para isso e fala assim, poxa, interessante. Por quê? Deus, para Nietzsche, é um anseio humano. Ele vai dizer assim, o Nietzsche. E aí o Weber ele classifica a ação dogmática a partir dessa leitura. Olha o que o Nietzsche vai dizer. Ele vai dizer assim, olha, o ser humano tem muitos anseios. E quando eu falo de anseios, de desejos, vocês já devem estar pensando aqui na nossa pirâmide de Maslow, que o topo da pirâmide, que é a autorrealização, é a linha do desejo, ou seja, aquilo que eu muito quero, porém não consigo. E aí o Nietzsche vai dizer assim, olha, o ser humano ele gostaria de estar em todos os lugares. É um desejo do ser humano, eu quero estar aqui, mas também quero estar aí e quero estar lá. Quero estar em todos os lugares. Estar em todos os lugares simultaneamente é denominado onipresença. E a onipresença não é uma característica natural do ser humano. O ser humano também quer saber de todas as coisas. Ele não lida bem com os segredos. Ele quer ter o conhecimento de tudo. Conhecer tudo é uma característica que nós chamamos de onisciência. Então, a onipresença e a onisciência são anseios do ser humano. O ser humano não consegue atingir esses anseios por limitações que são naturais. Aí o que ele faz, Nietzsche vai dizer, ele cria um Deus sobrenatural que não tem essas limitações. E aí ele passa a se relacionar com essa entidade. Então assim, eu quero estar em todos os lugares, não consigo. Mas aí eu crio um Deus que está em todos os lugares. Aí eu digo assim, o meu Deus está em todos os lugares. Eu quero saber de todas as coisas, mas eu não sei de todas as coisas. Nietzsche vai dizer, não tem problema, eu tenho um Deus que sabe todas as coisas. E aí você desenvolve uma confiança cega num ser que você criou para chegar onde você naturalmente não chegaria. Ele vai dizer, eu gostaria de ter força suficiente para punir todos os meus inimigos. Eu não tenho esse poder bélico. Então, o que eu faço, eu crio um Deus que vai se vingar do mal que eu sofrer. Eu digo, não tem problema, Deus está vendo, ele vai fazer justiça. O ser humano deseja ser justo, mas ele tem uma justiça que é enviesada. Então, ele cria um Deus justo. O ser humano deseja ser bom, mas ele não tem 100% de bondade, então ele cria um Deus que é bom, um Deus que é amor. Então, a construção do pensamento religioso, vai dizer Nietzsche, é
na verdade, o anseio do ser humano de algo que ele não consegue e ele projeta numa figura com a qual ele vai se relacionar ao longo do tempo e que chamará Deus. O Weber olha para esse pensamento e percebe assim, o que o Nietzsche está fazendo quando ele faz essa construção. Nietzsche está dizendo que há uma necessidade de uma base científica ou empírica para suas aferições. E aí o Nietzsche vai dizer, bom, então eu vou construir aqui um padrão de comportamento chamado de ação racional. Certo? Depois aparece um sujeito chamado Immanuel Kant, que vai dizer o seguinte, ele compreende a existência de ideias que se situam em um campo imutável e que apresentam as formas sobre as coisas, os conceitos e os significados. Kant é o pai da dignidade. Ele vai dizer, pela primeira vez na história da humanidade, que o ser humano é um fim considerado em si mesmo. Até então, o ser humano não era considerado um fim em si mesmo. Ele era um fim considerado em algo maior, que alguns vão chamar de Deus, ou ele era considerado um sujeito pertencente à natureza. O Kant vai dizer o seguinte, não, o ser humano ele é o único ser no universo que possui consciência. Por ele possuir consciência, ele é um fim considerado em si mesmo. Portanto, ele possui dignidade. Se ele possui dignidade, ele tem uma coisa que nós chamamos de moral. E o pensamento moralista é algo que diferencia o ser humano dos demais animais. O ser humano tem uma moral intrínseca. Ele sabe discernir coisas certas de coisas erradas, de uma maneira natural. Os animais não têm esse poder. Então, Kant vai dizer, olha, isso é coisa de ser humano. E aí você tem um sujeito aqui como Weber que vai dizer o seguinte, existe um padrão de ação que é relacionado a valores, um tipo de ação moral, pensando uma moralidade. Essa moralidade, quem apresenta essa moralidade para o Weber é o Kant, que vai dizer o ser humano como um fim em si mesmo. E aí vem um sujeito extremamente interessante, chamado John Stuart Mill, um inglês, né? Não poderia ser diferente. Ele cria a teoria da moral utilitarista. Na moral utilitarista, é um tipo de ética baseada em ações úteis para as pessoas, causando maior benefício a um número dessas. Essa teoria fez Weber enxergar no capitalismo uma justificativa utilitária, promover o benefício por meio do trabalho e da multiplicação do dinheiro. Então, assim, o John Stuart Mill, ele se diferencia do Kant, eles são rivais, eles falam coisas totalmente opostas, só que o Weber, como ele lê os dois, ele consegue fazer um meio de campo, né? E ele aproveita o que de cada um. Numa teoria utilitarista, usando o nosso exemplo aqui, eu não sou importante e nem vocês. Nós somos úteis. Por quê? O que é importante aqui é a sala de aula. A sala de aula, o ambiente acadêmico, a escola é que é importante. E eu sou o professor. Vocês são os alunos. Dirá John Stuart Mill. Se eu morrer agora, cair um raio na minha cabeça e eu sumir, John Stuart Mill vai dizer, calma, vamos colocar outro professor. E aí vem um outro professor e eu simplesmente desapareço. Se por acaso vocês saírem, dirá John Stuart Mill, não tem problema, coloque outros alunos. Ou seja, a importância não está na nossa essência. A importância está na utilidade daquilo que a gente se prestou a fazer. E isso é um padrão de comportamento econômico, porque agora você não compra mais produtos pela sua essência, você compra produtos pela sua utilidade. É daí que surge, por exemplo, o termo de obsolescência programada, quando você desenvolve um produto que já tem um prazo de validade para acabar, ou seja, esse produto é útil dentro de um determinado tempo e útil para um determinado grupo de pessoas. Então você tem a influência da teoria utilitarista no cenário econômico, na produção de bens e serviços, dirá Weber, analisando John Stuart Mill. Por fim,
Alex Tocqueville. Alex Tocqueville é um sujeito assim, eu vou dizer para vocês, ele não é um grande intelectual, nunca foi. O diferencial do Tocqueville é um só. Ele é um sujeito que teve, eu não vou dizer a sorte, mas ele estava no momento certo. Você tem a escola de pensamento da Revolução Industrial. Então, houve uma Revolução Industrial e depois, muitos anos depois, surge uma escola de pensamento analisando a Revolução Industrial. O que o Tocqueville fez? Ele foi um sujeito que analisou a Revolução Industrial, porém, ele analisou essa revolução 10 anos depois da Revolução. Ele vivenciou a Revolução e 10 anos depois ele publicou alguns trabalhos, na verdade um trabalho só, né, que ele juntou 2 artigos dele e publicou um trabalho, analisando a Revolução Industrial. Então, o valor do Tocqueville é que ele foi o sujeito que analisou mais perto. Então, assim, ele viu com os olhos dele. Então, ele não retratou nada que ninguém falou. Esse é o valor dele. Mas ele não tem, por exemplo, uma grande contribuição acadêmica. Mas ele foi o sujeito que viu. Então, como que foi? Pô, traz o Tocqueville, porque o Tocqueville viu. E aí ele vai dizer, ele foi um defensor do liberalismo e criou a teoria econômica alinhada com o capitalismo que previa a liberdade econômica para empreender-se sem a interferência do Estado. Basicamente aqui, quando a gente passa... Desculpa, eu falei Revolução Industrial, né, gente? Agora que... Desculpa, Revolução Francesa. Estou no ano de 1789. Se vocês estão fazendo alguma anotação, risca industrial, eu me confundi. Acabei de... Falei errado. Revolução Francesa. Então, a gente está no momento da história em que nós passamos pela Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? É a libertação do antigo modelo, que era o sistema que a gente estudou na aula passada, o sistema feudal, né? A gente passou por ele e entendeu lá como funcionava a burguesia, lembra? Os servos que pegavam uma parte da produção, ficavam em volta dos burgos, né? Isso eram chamados burgos, né? A parte de fora dos centros feudais, e eles começavam a negociar isso. Aí ficou conhecida a classe burguesa. Bom, tudo que acontecia dentro da monarquia, dentro do sistema feudal e que passou para o sistema monárquico, tinha que ter a aprovação do rei. E o rei levava sempre a maior parte. Não era tipo assim, você vende, fica 10 para você, fica 90 para você, 10 para mim. Fica 10 para você e 90 para mim. Então, a monarquia ela tinha uma centralização de todo o poder econômico. Quando teve a Revolução Industrial, quais eram a bandeira, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, a liberdade era a libertação do monarca. Eu não quero mais estar vinculado ao rei. A igualdade era o seguinte, cara, 50 para você, 50 para mim. Não tem mais essa questão desproporcional. Nós vamos ganhar igualmente. E a fraternidade era o seguinte, havia uma classe e essa classe precisava estar unida para revolucionar. Essa união eles chamaram de fraternidade. Então, quando a gente passa pela Revolução Francesa, em que você tem o liberalismo econômico como a principal característica desse momento da história, é que o Tocqueville olha para isso e ele fala, poxa, existe uma lei de mercado que funciona. E essa lei tem que ser seguida. É aquilo que a gente falou da mão invisível do Adam Smith. É mais ou menos isso que o Tocqueville defende, que ele vai chamar de liberalismo econômico. Ele vai dizer, olha, ninguém tem que pôr regra nenhuma. Deixa o mercado, que o mercado se autorregula. E claro que depois de um tempo a gente percebe que isso vai ruir, porque o mercado ele provoca desigualdades sociais em grande escala. Se o sistema capitalista produz desigualdade social, o livre mercado produz 10 vezes mais, né? Então, entra o Estado depois fazendo regulações, né? O Estado entra criando marcos regulatórios. Mas isso é um momento da história futuro. Neste momento, 1789, 1795, por aí, você tem um período da história
de muita opressão, e a palavra do momento é liberdade. Deixa a gente fazer o que a gente quiser. E aí que vem o Tocqueville, partindo dessa ideia do liberalismo econômico. Bom, o Max Weber, ele faz a leitura desses 4 filósofos, né? Vamos chamar de filósofos, são pensadores, escolas de pensamento, e aí ele tem aqui no Nietzsche um pensamento, sobretudo, crítico da religião, e o Weber era um sujeito que cresceu na igreja. E aí ele se depara com um cara que assim, há quem diga que o Nietzsche não era ateu, era só um crítico, mas ele se depara com um pensamento que é fundamento para os ateus hoje. Depois ele se depara com um sujeito que olha para o ser humano desassociado de Deus. Ele olha assim e fala, o ser humano não é costela de não sei quem, ele não é feito o ser humano é um fim em si mesmo. Depois ele se depara com um sujeito que vai dizer, o ser humano é útil para alguma coisa. E assim, você está aqui, você tem uma utilidade. Quando você morrer, você não é mais útil, acabou. Então, aquele negócio de você ficar fazendo uma coisa, porque vai ter um paraíso, vai ter um inferno, esquece, só acabou. Isso é John Stuart Mill. E aí, por fim, ele tem acesso a um cara que vai falar, deixa o mercado se autorregular. O liberalismo econômico é a palavra do momento. Influenciado por essas escolas de pensamento, o Weber constrói 4 padrões de ação social e 3 padrões de dominação de ações, ou seja, eu ajo de 4 formas e sou dominado por 3 forças. E aí, com base nisso, você tem matéria para muita coisa, para cenário de crise, para análise de situação econômica, controle de PIB, lançamento de produto, enfim. Aí cada um pega essa receita pronta do Weber e dá para fazer estudos que são válidos para nós até hoje. Mas essa é a base do pensamento. Agora a gente entra aqui num sujeito chamado Emile Durkheim, que é um outro pensador. Esse é o meu preferido, gente. Vocês vão gostar dele também, acredito, porque é um sujeito que assim, ele, diferentemente dos outros, que é o Marx e o Weber, ele é quase um matemático, ele gosta de dados. E quando você faz uma análise pautada em dados, eu acho que é uma análise sobre um prisma diferente. Vamos entender aqui quem foi o Durkheim. Primeiro, ele nasceu na França, lá em 1858, em uma família tradicional de rabinos. E isso é interessante porque, assim, percebam que todos esses caras, eles vêm de uma natureza religiosa, né? O Weber vem de uma família de pastores, o Nietzsche vem de uma família de pastores, o Durkheim vem de uma família de rabinos, né? Eram judeus da época. Enfim, e depois esses caras vão se desprendendo do pensamento religioso e se tornam os grandes críticos da religião. Mas eles têm um ponto em comum, todos eles vieram da religião. Então, em algum momento, o sistema ruiu, pelo menos para eles. Ele estudou lá no Liceu, Louis Le Grand, que era uma escola famosíssima em Paris, uma instituição extremamente tradicional. Então, assim, a reputação da escola já mostra que ele não era qualquer um. O Durkheim identifica o mercado como? O mercado aqui nós estamos falando de economia, né? Instituições relativas à troca. Opa! Ele está dizendo, o mercado serve para troca, não serve para mais nada. Então ele tira do mercado toda a moral, toda uma mística, aquela coisa de mão invisível, de ação de mercado, fala, cara, esquece. Mentira. Nada disso é verdade. Poxa, professor, você acabou de convencer a gente que tem uma mão invisível e agora você vem e diz que não tem? Desculpa, eu sou só o mensageiro. Eu estou representando aqui agora o Durkheim. Durkheim e você, tudo a ver. Depois a gente volta e defende de novo. Mas aqui eu estou mostrando para vocês visões diferentes do cenário econômico, para que a gente possa ter pensamento crítico sobre isso. E ele vai dizer assim, olha, o mercado, gente, vocês ficam aí dizendo que o mercado isso, o mercado aquilo, que ele tem uma mão invisível, que ele tem uma ação sobrenatural. O mercado é um lugar para trocar. É tipo assim, eu quero comprar uma bolsa, eu vou na loja, eu dou dinheiro, o cara me dá a bolsa, acabou. A relação morre aí.
você vai querer me dizer de impulso, você vai querer me dizer de mão invisível, de preço, de oferta, de demanda. Ele vai falar, isso são classificações externas, mas isso não tem a ver com o mercado. O mercado é só um ambiente de troca. Todo o resto é teoria sociológica. E aí ele diz o seguinte, que dentro da definição da sociologia econômica, ele coloca que a sociologia especifica e analisa as instituições relativas à produção de riquezas, a troca e a distribuição. Aí a gente entra no pensamento do Durkheim. Basicamente, eu quero falar com vocês sobre duas teorias dele. Ele tem algumas outras, mas teve duas que eu considero aqui importante para a construção do nosso raciocínio, que é a teoria do fato social e a teoria do suicídio. Beleza? Aí a gente estudando essas duas teorias, eu acho que a gente já tem uma base interessante para entender o Durkheim e o seu pensamento em relação à sociedade que interage no cenário econômico. O Durkheim ele parte do princípio de que os homens, e aqui humanidade, claro, né, são animais selvagens, igualmente aos demais. E aquilo que os difere, dando-lhes humanidade, é a capacidade de se tornar sociável. Então, olha o que o Durkheim vai dizer. Olha, você é um animal, como qualquer outro. Você é igual a um cachorro, um leão, um tigre, uma galinha. Não tem diferença. Se você tiver com fome, você vai matar para comer. Se alguém tiver alguma coisa, você vai lá e vai roubar, porque você quer aquilo para você. Então, eu digo assim, há uma selvageria em você igual à selvageria que tem nos outros animais. A diferença é que no momento em que você consegue se relacionar com o outro, você adquire uma coisa chamada de humanidade. E aí, beleza, o outro não tem. E a capacidade de se relacionar faz com que você se torne humano. É isso que ele vai dizer. E ele chama esse processo de dessocialização, o que formaria a nossa consciência coletiva, nos dando orientações em termos de moral e comportamento nessa vida em sociedade. A todas essas informações ele chamou de fato social. Ele vai dizer assim, olha, tudo que a gente faz é considerado um fato social. Então, assim, ele era ligado à medicina, vinha de famílias, vinha de família com muitos médicos, então ele conseguia, e ele teve uma formação em biologia, então ele olhava a sociedade como um corpo, como um organismo. E ele dizia assim, olha, cada um de nós é um micróbio lá, uma célula dentro de um organismo, e quando a gente faz alguma coisa, a gente está praticando um fato social, porque o que a gente faz não faz parte do organismo. Então, quando a gente pratica alguma coisa, isso deixa de ser organismo e passa a ser fato. E como nós estamos falando da sociedade, é fato social. Aí o que o Durkheim ele vai dizer? Toda ação humana se configura num fato social, ou seja, tudo que você faz é um fato social. E aí ele diz assim, para tanto deve atender a 3 características apontadas: generalidade, exterioridade e coercitividade. Essa classificação é importante, nós vamos entender ela agora. A generalidade relaciona-se com a existência desse fato para o coletivo social e não apenas ao indivíduo. Ou seja, quando eu faço alguma coisa que reflete em um grupo maior de pessoas. Por exemplo, essa aula que eu estou dando agora está refletindo diretamente no comportamento de vocês. Isso é uma ação genérica. Ele vai dizer, exterioridade refere-se ao fato de esses padrões culturais serem exteriores ao indivíduo e independentes da sua consciência. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui não foi eu que inventei. Isso já é um padrão pré-moldado. O professor fala, o aluno escuta. No caso aqui, a minha câmera ligada, a sua desligada. O professor lá na frente usando a lousa, o aluno sentado na cadeira. Ele vai dizer assim, quando você faz uma determinada ação, essa ação está enquadrada num padrão externo que já veio pré-moldado por você, e não foi você que desenvolveu. E aí, por fim, ele fala sobre a coercitividade, que é a força que esses padrões exercem.
obrigando o seu cumprimento. Ou seja, a gente faz de uma maneira coercitiva, a gente faz porque tem que fazer. O fato social, então, é toda a ação que responde às normas sociais externas e muito anteriores à sua individualidade, vontade e consciência individual. Ele vai dizer, na verdade, que a gente está aqui nesse mundo reproduzindo o que os nossos antepassados fizeram. E, de fato, é isso, porque o Durkheim ele vai falar o primeiro núcleo social que existe é a família. E dentro de uma família, você tem um ambiente de reprodução. Por exemplo, a criança. O que você faz com a criança? Ela está, no primeiro momento, mamando no peito da mãe, depois você pega uma colher com um alimento e enfia na boca. Ou você come a sua comida com uma colher na boca. Você olha para a criança e fala, papai, mamãe, café, bolacha, enfim. Você ensina a criança a falar. Por quê? Porque você fala. Você anda, você ensina a criança a andar. Então, a família, o Durkheim vai dizer, é um ambiente de reprodução. E aí, depois, a escola é um ambiente de reprodução. Por exemplo, essa aula que eu estou dando para vocês, alguém já teve essa aula em algum momento da vida. Porque esse pensamento não foi eu que inventei. É um pensamento que já está sendo reproduzido há algum tempo. Se você falar de Durkheim com alguém, falar de teoria de fato social, ele vai te falar disso, talvez com outras palavras, mas não muda. Então, o Durkheim vai dizer, o fato social, na verdade, é um grande sistema de reprodução. O que acaba trabalhando uma ideia de que a sociedade ela não evolui, ela sofre mutações. A gente percebe aqui que as instituições sociais, como a igreja, a escola, a polícia, apenas servem como um aparelho para a constituição dessa consciência coletiva que mantém a ordem da sociedade. Aí o Durkheim vai dizer assim, se a família é um ambiente de reprodução, como que você exerce controle social no momento em que alguém tiver um pensamento crítico? Por exemplo, eu vejo uma coisa na mão do Guilherme e eu quero aquilo para mim. Aí eu vou lá e pego. Ó, Guilherme, é meu agora, porque eu sou mais forte do que você. Se eu conseguir ganhar de você na briga, aquilo que estava com você agora vai passar a estar comigo. E o Durkheim vai dizer assim, como que isso não acontece? No momento em que o sistema de reprodução falha, aí ele vai falar, bom, nesse momento você precisa de uma coisa chamada de controle social. O controle social se dá por meio de instituições sociais, como a igreja, que vai imprimir nos indivíduos um padrão de comportamento moral. Então, por exemplo, lá você vai conhecer uma coisa como não mate, porque Deus não gosta que você mate pessoas. Isso se traduz no mandamento escrito, não matarás. Diz assim, olha, Deus condena a ação furtiva, então vai ter um outro mandamento que está dizendo assim, não roubarás. Olha, é desejável que você tenha um comportamento relacional ético. Então vai dizer assim, ó, não deseje a mulher do próximo. Então, assim, ele vai dizer, a igreja imprime na sociedade um padrão de comportamento para exercer controle social. Tudo bem, se a igreja não funcionar. Ele falou, tem a escola. Na escola, por exemplo, o professor fala, o aluno escuta. Então, há um padrão de comportamento de controle social. Imagine na escola quem tem autoridade? O professor. Na casa, quem tem autoridade? O pai. Na igreja, quem tem autoridade? O rabino, o líder religioso. Então, ele vai dizer assim, em todo o tempo, você está inserido num contexto de controle social, porque você sempre deve obediência a alguém. Você está em casa, você obedece seu pai. Você está na escola, você obedece o professor. Você está no trabalho, você obedece seu chefe. Você está na igreja, você obedece o líder. Ele vai dizer, controle social. O ser humano tem o tempo todo a sua selvageria, porque ele é um animal selvagem, controlada por instituições sociais que exercem controle social. No final do dia, ele vai dizer, educação, religião, polícia, são meros instrumentos de controle da sociedade. Não tem um valor considerado em si mesmo. Porque a escola não vai te libertar de nada, ela vai te ensinar a seguir um padrão de comportamento. A religião, a mesma coisa. E se nada disso funcionar, aí o Durkheim vai dizer,
o uso da força, que é controlado pelo Estado. Como que o Estado controla o uso da força? Por meio de uma coisa chamada polícia. A polícia, claro, isso tudo em tese, né? A polícia tem arma, você não tem arma. Então, se você fizer alguma coisa, a polícia pega a arma dela, te atira, te prende, e você fica refém desse sistema. Então, ele vai dizer, o Durkheim, o controle social é exercido por instituições. No momento que as instituições falham, a escola não conseguiu controlar, a igreja não conseguiu controlar, a família não conseguiu controlar, o trabalho não conseguiu controlar, o sujeito se torna um criminoso. Aí vem a polícia e controla. É isso que o Durkheim vai dizer. Elas servem como um aparelho de controle social para pregar uma consciência coletiva. Percebam, gente, que aqui na visão do Durkheim, ele tira o brilho das instituições como a gente naturalmente conhece. Ele mata tudo isso. Ele aborda também essa questão. Ele fala que o papel dessas instituições na propagação de normas sociais e morais que regem o convívio e, inclusive, defende suas ações dentro da sociedade. Uma vez que ele acreditava que, de fato, os homens necessitam sentir-se seguros, regidos e amparados. Quando isso falta a uma sociedade, certos fenômenos surgem com maior força, como, por exemplo, a criminalidade e o suicídio. Aí o Durkheim chega num ponto crucial. Ele vai falar, quando a família, a escola, a igreja e o trabalho e a polícia não conseguem desempenhar o seu papel de controle social, você tem uma taxa maior de criminalidade e, proporcionalmente, você tem uma taxa maior de suicídio. Aí ele vai falar de colapso do sistema. Ou seja, o que é a sociedade para o Durkheim? A sociedade é fato social. Você trocando papéis o dia inteiro e sendo o tempo todo controlado por alguém. Em casa, controlado pelo pai, na escola, pelo professor, na igreja, pelo pastor, no trabalho, pelo chefe e num sistema geral, pela polícia. Ele vai dizer, se tudo estiver fluindo bem, cada instituição cumpre o seu papel, o organismo vivo vai processar. E as pessoas vão para um lugar chamado mercado, que é um ambiente de troca. E a economia sai daí. Ele vai dizer, a economia não tem valor. A economia nada mais é do que um fato social. É um ambiente de trocas. É isso que o Durkheim vai dizer. Só que isso não funciona, porque esse padrão de comportamento sofre um colapso. De tempos em tempos ele sofre um colapso. Aí, quando ele começa a sofrer esse colapso, o Durkheim fala assim, peraí, eu preciso olhar para uma coisa que ninguém está olhando. As pessoas estão se matando, eu preciso analisar o suicídio. E aí, quando ele analisa o suicídio, ele descobre, isso é a segunda fase da sua vida, ele já está um cara mais maduro aqui, ele descobre uma coisa interessantíssima a partir desse olhar crítico do suicídio. Para Durkheim, tudo o que se tem de informação sobre os suicidas é insuficiente. Aqui é a grande sacada dele. Quando ele percebe que falta dados. Aquilo que figura no obituário, por exemplo, trata-se, na verdade, da opinião que se tem sobre o fato. A opinião de uma pessoa aleatória. Ou seja, o médico vai lá e bota suicídio, mas o que o médico conhece daquela pessoa? Qual o tipo de relação que o médico tinha com aquela pessoa? O médico só preencheu o obituário. Então, o Durkheim vai dizer, olha, essa informação ela não serve de nada. O obituário não resolve. Eu preciso de outro nível de informação para fazer minha pesquisa. Aí a sua teoria embasava-se, inclusive, em observações no âmbito religioso. Ele olhou e falou assim, bom, eu preciso agora olhar para a religião. Por quê? Porque ele percebe que o índice de suicídio entre os protestantes é maior do que os católicos. A gente está falando daquele período pós-reforma, né? Então nós tivemos a reforma protestante, e aí o Durkheim vai olhar, poxa, peraí, havia um modelo religioso implementado no mundo, que é o catolicismo. O catolicismo, ele não tinha nenhum apreço pelo catolicismo, o Durkheim. Ele olhava para a igreja como controle social, um aparato de controle social. Ele diz assim, o catolicismo cumpria bem essa função. Aí surge uma galera aí, começou lá com Lutero, eles criam a reforma protestante, e agora nós temos uma nova onda, que são os protestantes. Só que quando ele olha para os protestantes, ele diz o seguinte, poxa, os protestantes
estão se matando mais do que os católicos. Então, se isso está acontecendo, tem um problema aqui na religião. Preciso entender esse problema. Aí ele começa a olhar para o suicídio como um fato social anômalo. Assim surge uma possível teoria de que não há o menor controle sobre os fiéis. Controle social que para ele também é o papel da igreja e da religião. Dessa forma, ele busca demonstrar como causa dos índices de suicídio pode ser social. O Durkheim vai dizer assim, se a igreja protestante, com toda a liberdade que ela dá para os seus fiéis, que é o oposto daquele controle exagerado do catolicismo, não está conseguindo diminuir os índices de suicídio, ele vai dizer, o suicídio não é um problema da pessoa, é um problema da sociedade, porque é um problema gerado pelo fato social. E aí ele vai dizer o seguinte, existem 3 tipos de suicidas. Existem 3 tipos de suicídio. O primeiro deles, ele vai chamar de egoísta, o segundo ele vai chamar de altruísta e o terceiro ele vai chamar de anômico. O suicídio egoísta, ele vai dizer, ele passa pela observação da integração dos indivíduos em sociedades religiosas, políticas e domésticas. Percebe-se que a taxa de suicídios varia inversamente ao nível de integração desses grupos. E quando se dá essa desintegração, os fins próprios do indivíduo tomam o lugar dos fins sociais. Para homens nessa situação, pouco importa o fim de sua vida, visto que ele já não se integra ao meio social. O que o Durkheim está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, cara, se você tem um motivo social, você preserva a sua vida. Se você não tem motivação social, você passa a enxergar a sua vida como algo sem valor. Basicamente assim, imagine, poxa, eu estou arrasado, muito triste, eu acho que eu vou me matar. Só que aí eu penso, não, eu tenho uma esposa e tenho filhos. Se eu me matar, eu vou deixar minha esposa desamparada e meus filhos desamparados. Não, eu não posso me matar, eu vou segurar mais um pouquinho. Então ele diz assim, quando vem uma instituição chamada família, ele começa a observar que homens casados se matam menos do que homens solteiros. Aí ele diz que homens casados com filhos se matam menos do que homens casados sem filhos. E aí ele começa a perceber que homens casados com filhos que têm uma religião se matam menos do que homens casados com filhos que não têm uma religião. Então ele começa a perceber que as instituições sociais têm um poder de controle social e que se houver ruído nisso, o ser humano se desintegra desse apoio social e aí ele fala, poxa, a vida não tem mais valor, então eu vou me matar. Quando ele se mata num suicídio egoísta, na verdade ele está dizendo assim, olha, eu não me encaixo mais nessa sociedade, a sociedade não tem mais espaço para mim, então eu vou embora. Ele está tirando a própria vida por uma razão dele. Ele está pouco interessado com o contexto que ele está inserido. Então Durkheim vai dizer assim, olha, é importante que as pessoas tenham fatos sociais dentro de instituições sociais, porque se ela não tiver, a sociedade não tem valor nenhum para ela. De uma maneira egoísta, ele coloca o problema dele acima de todo o corpo social e ele se mata, porque o problema dele é mais importante do que qualquer outra coisa. Ou seja, a minha carga é muito alta, não consigo controlar, me mato. Poxa, mas e o mundo? E a sua contribuição para o mundo? E a sua profissão? Não estou nem aí. Então, Durkheim vai dizer, é preciso integrar as pessoas na sociedade, porque a sociedade vai criar amarras para que esse cara não cometa o suicídio. O fato social como controle. Aí ele vai dizer assim, existe uma outra forma de suicídio, que é o suicídio altruísta. Refere à insuficiência de individualização, ocorrendo mais frequentemente naquilo que o sociólogo chama de sociedade primitiva, em que os indivíduos estão de tal forma sobrepostos pelo coletivo que por vezes têm o dever de se matar e o fazem sendo imbuído, inclusive, do sentimento de heroísmo. Aqui, o sentimento altruísta é quando o outro passa a ser mais importante do que eu. Também não tem amarra social. Dentro dessa causa, Durkheim estudou o alto índice de suicídio entre militares, né?
Quer ver um exemplo, gente, de suicídio altruísta? O suicídio de Getúlio Vargas, que ele escreve uma carta, né, para a sociedade, para o Brasil, e aí ele se mata, ou seja, ele se matou pelo povo. Isso é um suicídio considerado suicídio altruísta. Aquela circunstância em que você tem, por exemplo, uma balada, como que é o nome daquela balada lá no sul que pegou fogo? Esqueci, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Teve aquela balada lá que pegou fogo, e você tinha pessoas que já tinham conseguido sair, mas que voltaram para salvar os amigos, e nessa volta acabaram, a Boate Kiss, exatamente. Nessa volta eles perderam a vida. Isso é um suicídio, né? Porque você vai pro perigo, você corre pro perigo. Um bombeiro, né, que entra num prédio pegando fogo, um salva-vidas que vai para um mar revolto. Ou seja, quando a vida do outro é mais importante do que a sua. Esse é o suicídio denominado suicídio altruísta, quando você se mata pelo bem do outro. É aquela ideia, né, que muitas vezes a gente fala da boca para fora porque isso não é viável, mas quando uma pessoa próxima a você, que você ama muito, está doente, você diz, poxa, queria estar no seu lugar, né? Quando você quer dar a sua vida no lugar da vida do outro. O Durkheim vai dizer que esse é uma classificação de suicídio denominado suicídio altruísta. E, por fim, o suicídio anômico. Esse é o que mais interessa para nós, tá? Ele se difere dos outros. No caso do massacre que aconteceu aqui em Suzano, foi exatamente. Por se dar-se no momento em que o indivíduo não encontra a razão de existência em si ou mesmo exterior, e nem mesmo a sociedade em seus diversos mecanismos é capaz de controlá-lo. É chamado anônimo por ocorrer em situações extremamente fora do comum, como uma forte crise que toma o indivíduo e a sociedade. Aqui, gente, é fundamental. Por que eu estou falando disso? Existem determinadas circunstâncias que provocam suicídio em massa. Por exemplo, na crise de 29, a Grande Depressão, muita gente se matou. Aí o Durkheim vai dizer assim, poxa, se tiver uma crise econômica, você vai ter altos índices de suicídio. Quando teve aquele fenômeno da troca da moeda, que o Collor sequestrou o dinheiro da poupança, muita gente no Brasil se matou. Imagina, você dorme hoje, você é muito rico, você tem bastante dinheiro na sua conta bancária, quando você acorda de manhã você é pobre, porque o governo sequestrou todo o seu dinheiro. O que você faz? Algumas pessoas recomeçam, outras pessoas não suportam. Não, eu pobre, tá louco? Não, para mim acabou. Aí o cara vai e se mata. Então Durkheim ele vai dizer assim, se a sociedade, o modelo econômico não produzir equilíbrio como fato social, nós teremos suicídios em massa, porque é o que mostra a história. Então, a análise do suicídio mostra o potencial de uma crise econômica produzir um desequilíbrio na sociedade, porque se nós tivermos uma crise econômica, haverá um alto índice de suicídio, como teve em 2008, como teve em 29, como teve em 90. E se a gente passar por uma outra crise muito forte, crise financeira, haverá altos índices de suicídio. Isso é uma estatística que se repete a cada cenário econômico ruim. O Durkheim, diferentemente do Marx e diferentemente do Weber, ele vai dizer o seguinte, ele olha para a economia e diz, a economia, o cenário econômico em si, não quer dizer nada, é só um ambiente de troca. Agora, se as instituições não forem capazes de produzir amarras sociais e o cenário econômico apresentar uma crise, nós teremos grande perda de pessoas por uma questão de suicídio. Então, ele passa a olhar para a economia como um ponto delicado, um ponto que joga com a própria vida das pessoas. Essa é a grande contribuição do Durkheim para a sua obra, como a teoria do fato social e a teoria do suicídio. Beleza, gente? E aí? Gostaram desse aspecto
sociológico, passamos por Weber, passamos por Marx, passamos por Durkheim. E de lavada a gente ainda viu um pouquinho de Keynes, viu Schumpeter, viu Nietzsche, viu John Stuart Mill, vimos Tocqueville e vimos Kant. Agora, a gente entra aqui nas famílias como agentes econômicos. Isso aqui, deixa eu ver. Não vou me demorar muito nessa parte. Uma família seria um grupo de pessoas vivendo juntas, né? Essas são as unidades econômicas responsáveis pelo consumo. O termo adquire um significado hoje muito mais amplo, né? A família aqui pode ter apenas um membro. Por exemplo, eu sou uma família, eu moro sozinho, mas eu sou um agente econômico de consumo. Então, para a economia, eu sou uma família de um, porque na minha casa tem geladeira, tem fogão, tem televisão, tem sofá, tem cama, enfim. Então, eu sou um agente econômico e sou uma família de uma única pessoa. Então, quando a gente fala em família como agente econômico, a gente está falando de qualquer instituição familiar, não necessariamente mamãe, papai e filhinho. Aqui, né, um homem solteiro sem filhos, tal, coloquei. As famílias desempenham um duplo papel. Isso é que eu queria que vocês frisassem aqui para a teoria econômica. Primeiro, são agente dedicado ao consumo. E, por outro lado, são os donos do recurso de produção. Então, imagina assim, que eu seja um sujeito que trabalha numa fábrica de carro, numa montadora, né? Hoje não é fábrica, é uma montadora. Então, durante o dia eu estou trabalhando na montadora, lá eu parafuso lá a roda do carro. Só que num dado momento eu vou lá e compro um carro, porque eu também quero um carro. Então, a família ela tem esse duplo papel. Por quê? Uma parte do dia ela está dedicada como dono do recurso de produção e na outra parte ela é o agente dedicado do consumo. Então, assim, sendo dono do recurso, ela recebe remuneração. Sendo agente de consumo, ela devolve essa remuneração para o modelo econômico. Então, aqui a gente começa a entender a família como um fator cíclico de circulação de riquezas, que vai ser importante para a gente enxergar o nosso fluxograma no final da aula. Isso significa que elas produzem por si mesmas o que mais tarde consome. É aquela ideia, né? Eu trabalho no mercado, sou caixa no supermercado. Beleza. Mas quando eu quero comprar alguma coisa, onde eu vou? Eu vou no supermercado. Então, uma hora eu estou lá produzindo, na outra hora eu estou lá consumindo. Então, essa é a ideia da dupla caracterização da família como agente econômico. E aqui, as características dela, né? As famílias são consumidoras e, ao mesmo tempo, oferecem os fatores de produção: terra, trabalho e capital. Eles são os donos dos fatores produtivos. E sua renda é dividida em consumo, economia e pagamento de impostos. Então, assim, eu recebo a renda pelo trabalho, fator de produção. E aí, o que eu faço com essa renda? Primeiro, eu consumo, ou seja, eu devolvo para aquilo mesmo que eu ganhei. Eu faço reserva, isso aqui é aplicação, né? Guardar dinheiro, e pago impostos. Então, eu recebo a renda pelo fator de produção e devolvo um terço dessa renda para o fator de produção. Então, eu faço uma parte da riqueza circular. Esse um terço, evidentemente, não é proporcional. Às vezes eu gasto bem mais com aquilo, representando uma parte maior da renda. Mas a ideia é de que a família é um agente cíclico. Ou seja, se você quebra a instituição família, que é a instituição que o Durkheim analisa na sua obra, você acaba criando um colapso no mercado de trabalho, porque você tira esse fator cíclico da volta do recurso. Ou seja, famílias trabalham para produzir bens para famílias consumirem. Então, essa ideia é essencial quando a gente analisa a família como um agente econômico. Olha lá. Isso aqui é uma família muito grande, né? Tem a vovó, filho. Isso aqui é a família Doriana, né? Família de propaganda de manteiga. Não é bem assim. Mas aqui é uma representação da família como um agente econômico, a família consumindo, né? E via de regra, a família trabalhando no objeto do consumo. Aí a gente entende aqui a empresa como um agente econômico. As empresas são os agentes responsáveis pela produção de bens e serviços.
através dos fatores de produção que as famílias lhe oferecem. Ou seja, a empresa sozinha ela não produz nada. Ela precisa contratar pessoas. As pessoas fazem parte de famílias. Então, empresas contratam famílias, certo? Montamos a lógica, a equação. Em troca desses fatores de produção, que é o trabalho, eles devem receber certa renda, que é o salário. E aí o salário vem em troca de trabalho, juros, dividendos, etc., que vira capital. Uma vez produzidos os bens e os serviços, eles são oferecidos às famílias, outras empresas ou ao próprio Estado para o consumo posterior. Então, a diferença aqui da empresa para a família é que a empresa vai produzir os bens e serviços, certo? Ela é o meio de produção. E aí ela oferece para as famílias. Então, uma parte do que ela paga para as famílias retorna em forma de consumo. Ela produz para outras empresas, né? É o famoso lá que a gente já viu em algum momento da nossa vida, o B2B, né? Business to business, negócios entre empresas, e ela pode produzir para o Estado, né? E aí o Estado, de onde ele tira a renda? Das famílias por meio dos impostos. Então, a receita das empresas é maior do que a receita das famílias, porque a receita das famílias vem das empresas. A receita das empresas vem das famílias, das empresas e do Estado. Então, dentro do fluxograma econômico, a empresa ela possui renda maior do que a família, como modelo ideal de propagação econômica. Quais são as características das empresas? São aqueles que produzem os bens e os serviços utilizando os fatores de produção das famílias. Até aqui, ok, né? Contrata pessoas que lhe oferecem trabalho ou capacidade tecnológica. Por esses fatores de produção, as famílias têm que pagar o quê? Os aluguéis, né? Que seriam uma parte de sua remuneração. Eles procuram a maior utilidade e benefício possível. Uma vez produzidos, oferecem bens e serviços às famílias, outras empresas e ao Estado para consumo, e podem ser públicos, privados ou voluntários. Então, aqui são características simples de modelos de empresa que você pode colocar no mercado para gerar circulação de bens ou serviços. Certo? Aqui uma fotinho de empresa. Sempre eu vou procurar foto de empresa, tem essa ideia de poluição, de maquinário, né? Mas tem empresa que não é assim. Porém, a representação gráfica acaba sendo essa. E aí, a gente analisa aqui o nosso fluxograma, que é o retrato do que eu acabei de falar para vocês. Aqui, você tem as empresas. E do outro lado, você tem as famílias. Então, esse é o modelo econômico de empresa e família. O fluxo monetário é circulação de dinheiro. O fluxo real é a troca de experiências. Então, você tem aqui o mercado de bens e serviços, ou seja, aquilo que as empresas produzem, e o mercado de fatores de produção, aquilo que as famílias têm para oferecer. Então, o mercado de fator de produção vem da família, certo? E a família emprega isso no mercado de bens ou serviços. Aí os mercados de bens e serviços se transformam em ativos das empresas, que oferecem isso dentro do mercado de fator de produção. Então, esse é o fluxo monetário, né? O dinheiro sai daqui, passa para cá, chega na família, volta para cá e retorna para a empresa. Esse é o fluxo monetário da receita. O fluxo real é o oposto. Então, o mercado de fatores de produção vem da. Aliás, a família oferece mercado de fator de produção. O mercado de fator de produção se torna ativo da empresa. A empresa pega esse ativo e transforma em bens e serviços. Ou seja, aqui está o processo de contratação. Então, pegando as outras disciplinas que compõem o curso lá de vocês, ó, recrutamento, seleção, está tudo aqui. Aí, dentro do mercado de bens ou serviços, os bens e os serviços são oferecidos novamente para as famílias que consomem, né? Ou seja, eu vou para o mercado a
família tem o dinheiro que ela recebe e ela devolve para cá, e o mercado devolve para ela bens ou serviços. Ou seja, é o momento em que eu compro alguma coisa ou contrato alguma coisa. Eu estou aqui. E aí a família pega esse bens ou serviços, utiliza para o seu consumo, e como ela precisa refrigerar esse modelo, ela volta para o mercado de fatores de produção. Então aqui, opa, melhor com o raio laser, que vocês não estão vendo minha mão. Aqui eu estou trabalhando, beleza? Eu sou uma família e estou trabalhando. Onde eu estou trabalhando? Numa empresa. Estou trabalhando numa empresa para quê? Para gerar bens ou serviços. Aí esses bens ou serviços são oferecidos para mim novamente, que é o momento em que eu estou consumindo. Depois que eu consumo, acaba meu dinheiro, preciso de mais dinheiro. Então eu volto para o mercado de fator de produção, oferecendo a minha mão de obra para as empresas, que vai virar mercado de bens ou serviços. Então esse aqui é o fluxo real de como a coisa funciona. O dinheiro circula ao contrário. Então, o que eu queria que vocês entendessem do fluxo de modelo econômico é que a operação real vai num sentido e a operação financeira vai no outro. Por isso que esse é o gancho para a gente estudar depois, em aulas futuras, a compra a crédito, por exemplo. Por isso que é inversamente proporcional. Por isso que você consegue gerar crédito no mercado. Certo? O que vocês acharam da aula? Acabamos. Gostaram? De mergulhar no pensamento filosófico? Hoje foi uma aula mais de filosofia, né? A gente ficou mais discutindo os fundamentos da sociologia, da filosofia antiga, aplicada a cenário econômico, do que qualquer outra coisa. Bom, tenho que dizer para vocês que, em termos de pensamento teórico clássico, acabou, né? Agora a gente avança para os outros temas. Vamos fazer uma lição? Isso aqui está bem fácil, bem simples. O para pensar e responder também está bem tranquilo. Acho que vocês não vão ter dificuldade. Todavia, é desde muitos anos o motor principal da economia. O quê? O shopping, o comércio, a sociedade, os estádios de futebol ou a empresa? Alternativa A, de amor, B, de baixinho, C, de coração, D, de docinho ou E, de escola? O que vocês acham que é o principal motor da economia, né? Hoje a sala está mais ou menos dividida, né? Uma galera está indo de comércio, uma galera está indo de sociedade, uma galera está indo de empresa. Usando aqui o gancho que nós do pensamento econômico, né? O shopping esquece, né? Isso aqui é só um detrator, não serve para nós, né? O shopping sequer existia nessa época como conceito. Tira. O comércio seria a alternativa correta, porque o comércio é a atividade gerada pelos fatos sociais. São as trocas. A sociedade não é o motor da economia, porque a sociedade são pessoas e as pessoas não necessariamente estão o tempo todo comprando, elas estão atreladas a outros fatos sociais, como integração nas demais instituições que a gente falou, família, igreja, escola, trabalho. Os estádios de futebol, detrator, e as empresas não, porque a empresa também é um ator social, segundo a teoria weberiana. Então, o que seria o motor, né? Todavia, o comércio é desde muitos anos o motor principal da economia, porque o comércio é troca, né? Se você substituir a palavra comércio pela palavra troca, que é o conceito de comércio, você tem circulação econômica pura. Então, ela se encaixa tanto na teoria weberiana quanto na teoria de Durkheim, porque aí ela se torna um ambiente de troca, como o Durkheim disse. Não é um organismo vivo, é simplesmente um ambiente direcionado para a troca. Certo? Esse é a resposta correta, B, de baixinho. Quem acertou, entendeu porque acertou. Quem errou, entendeu porque errou. Tranquilo? Show de bola. O para pensar e responder de hoje é: no que se baseia a economia atual? Bom, o que eu quero que você faça aqui? Quero que você faça uma leitura, e aí eu vou pedir uma gentileza. Começa a leitura na aula passada, né? Passe pelos 3 porquinhos: Marx,
Weber e Durkheim. Faça uma leitura do material, bata no liquidificador todos os conceitos aprendidos e você olha para os dias de hoje, né? Olha para a atualidade. E aí eu quero que você me diga como é que a economia funciona a partir dessa leitura sociológica da visão clássica. Basicamente, você vai relacionar os três autores com o modelo capitalista atual. Beleza? Tranquilo? Tá fácil, né? É relacionar o pensamento econômico de cada um deles. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar e-mail, podem me chamar lá no Instagram, enfim, o canal que for mais fácil para vocês. Estarei sempre disposto ali para ajudá-los. Espero que vocês estejam fazendo os exercícios na plataforma para não acumular, né? A gente já está indo para a terceira aula. Então, o ideal é que vocês vão mantendo esse ritmo de produção das atividades semana a semana, para não chegar na época de prova, tá cheio de coisa acumulada e não perder nota. Espero que vocês tenham gostado da aula e ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, que já é sexta-feira. Falei com aquele meu amigo e ele vai poder nos ajudar com os conceitos do marketing digital. Vai ser bastante interessante. Ele vai trazer aqui uma visão, sobretudo prática, do dia a dia dele, dando um gancho naquilo que a gente falou sobre o marketing de relacionamento. Beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Boa noite.